Nesta aula, nós vamos ver as especificações e as particularidades dos conversores analógico-digital e digital-analógico do ESP32. Vamos ver também quais funções da plataforma Arduino estão disponíveis para o conversor analógico-digital do ESP32. E, finalmente, vamos ver as funções do Framework de Desenvolvimento de Internet das Coisas da Espressif associadas ao conversor DA do ESP32. O ESP32 possui dois conversores analógico-digital de 12 bits. No primeiro conversor, nós temos 8 canais multiplexados. Isso significa que não é possível realizar conversões nos pinos associados a esses canais simultaneamente. Dois desses canais não estão disponíveis na placa de desenvolvimento ESP32 DevKit V1. Já no segundo conversor, nós temos 10 canais multiplexados, sendo um deles não disponível na placa de desenvolvimento. O conversor ADC2 não pode ser usado junto com o Wi-Fi. Então, internamente, nós temos dois conversores AD, dois multiplexadores para entradas analógicas e, como são dois periféricos, dois barramentos de dados associados, os barramentos de saída, que comunicam com a unidade central de processamento. Nessa figura nós temos em laranja a referência dos pinos para os canais do conversor AD1 e em azul os pinos do conversor AD2. Uma das peculiaridades dos conversores AD do ESP32 é a não linearidade. A região mais próxima da linearidade é aquela entre 0,15 volts e 2,7 volts aproximadamente. Vamos ver agora as funções da plataforma Arduino associadas aos conversores AD do ESP32. A operação síncrona é aquela onde o retorno da função chamada ocorre só ao final do processo de conversão. Nós chamamos isso de espera ocupada. A função fica aguardando o periférico concluir. A função analogRead efetua uma conversão AD num dos canais de algum dos conversores. Você especifica qual canal através do argumento, que é o número do pino, e ela retorna um inteiro de 16 bits sem sinal, que é o resultado da conversão. Nesse exemplo minimalista, um sinal analógico é convertido periodicamente e enviado via porta serial para outro sistema. A conversão é realizada no pino GPIO 39, é o canal 3 do conversor 1, é o pino marcado como VN na placa de desenvolvimento. Já na operação assíncrona, você tem a opção de disparar o início da conversão e poder realizar outras tarefas enquanto a conversão é efetuada. No caso do ESP32, que possui dois conversores AD, você pode usar esse recurso para trabalhar com os dois barramentos em paralelo. A função ADC_ATTACH_PIN recebe o número do pino como argumento e escolhe aquele canal para o conversor AD associado àquele pino. Aí a função ADC_START serve para iniciar a conversão naquele pino. A função ADC_BUSY verifica se a conversão ainda está em andamento. E, finalmente, a função ADC_END serve para obter o resultado da conversão. Mas se o programa não verificar através da função ADC_BUSY se a conversão acabou, esta função ADC_END também entra em espera ocupada. Ela espera a conversão encerrar para retornar o valor. Além destas funções, várias outras são usadas para configurar o periférico. A gente pode escolher resolução, um pré-scaler para o clock, o número de amostras, parâmetros de atenuação do sinal, né? Aí eu deixo aqui uma referência com a API mesmo do periférico do conversor AD para vocês verem as possibilidades. Só que esta referência não é para a plataforma Arduino, é para o SDK ESP-IDF. O pacote da ESP32 para o Arduino, na realidade, fez a migração de algumas funções do IDF para a plataforma Arduino. Estas duas primeiras funções estão associadas ao número de bits da conversão, só que a primeira pode resultar em deslocamento de bits. Por isso que, no exemplo a seguir, nós vamos usar esta segunda opção.
O conversor AD do ESP32 é baseado em aproximações sucessivas. Esta função analog_set_clock_div aplica um pré-scaler no clock do conversor AD, deixando ele mais lento. Esta função define o número de amostras que vão ser usadas para realizar a conversão. E estas duas funções configuram a atenuação, ou globalmente ou para cada pino. Existem apenas alguns valores possíveis para a razão de atenuação. Esses valores ficam na enumeração ADC Attenuation Type. Vamos agora ver um exemplo simples envolvendo um conversor AD e portas de saída. A ideia é associar uma entrada analógica, vinda de um divisor resistivo, a uma barra de LEDs. Nós queremos que a quantidade de LEDs acesos seja proporcional ao valor analógico de entrada. Então, nós vamos conectar a saída do divisor resistivo no pino 39, que é um dos canais do conversor 1, e criar um vetor com os pinos correspondentes a cada segmento da barra de LEDs. Na função setup, nós inicializamos a porta serial apenas para fins de depuração, e aí para cada segmento da barra de LEDs, nós vamos configurar o pino associado como saída e inicializar o estado dele em nível baixo, LED apagado. Além disso, nós configuramos o conversor AD para uma resolução de 9 bits, que é mais que suficiente, para esse caso do mapeamento para a barra de LEDs. E aplicamos no clock do conversor um pré-scaler de 1 para 8. Isso significa uma leve redução no consumo de energia e na velocidade de conversão. Então, por conveniência, nós criamos uma função que atualiza os LEDs acesos baseados num argumento de 0 a 10. Ela inicialmente gera um código com os segmentos que deverão permanecer acesos e os que serão apagados, Esse código é obtido por meio de deslocamento de bit e operações aritméticas simples. Por exemplo, se eu quero acender 3 barras, eu pego o número 1, desloco ele 3 vezes para a esquerda, isso vai resultar no binário 1, 0, 0, 0, e então eu subtraio 1, e aí eu tenho o binário 0, 1, 1, 1. Depois nós fazemos uma iteração de 0 a 9, escrevendo nos pinos de cada segmento o estado do bit correspondente no código que foi gerado. Na atividade periódica, nós começamos fazendo a conversão AD e lendo o resultado. Como o conversor foi configurado para uma resolução de 9 bits, o resultado vai estar entre 0 e 511. Em seguida, nós aplicamos uma saturação confinando o valor entre 50 e 500. E então, subtraindo 50 unidades, o valor vai ficar normalizado entre 0 e 450. Esta etapa de saturação é útil quando não convém trabalhar com toda a faixa de resultados da conversão AD. Muitas vezes você vai ter um divisor resistivo que você não consegue chegar lá no 3.3 volts para obter o resultado de 511, por exemplo. Finalmente, nós calculamos o número de barras que devem ficar acesas, dividindo por 45 e arredondando para o inteiro mais próximo. Chamamos a função que altera o estado das saídas de acordo com esse valor. E o valor normalizado entre 0 e 450 é enviado pela porta serial. Isto foi feito para poder mostrar no vídeo desse exemplo os valores da conversão em tempo real. Vamos ver então o protótipo em funcionamento. Nós temos o potenciômetro controlando o estado da barra de LEDs. O ESP32 possui dois conversores DA nos pinos GPIO 25 e GPIO 26. A tensão de saída é definida pela razão entre o dado digital de entrada, que é um dado de 8 bits, e 255 vezes VDD. Esse periférico também possui a capacidade de gerar uma onda cossenoidal por hardware. No entanto, essa funcionalidade ainda não foi migrada para a plataforma Arduino. Nesta figura, nós temos os dois pinos referentes às conversões DA em destaque.
Parte do framework de desenvolvimento para a internet das coisas da Espressif foi migrada para a plataforma Arduino. As funções relacionadas ao conversor DA estão disponíveis neste cabeçalho, driver/dac.h. A função DAC_PAD_GET_IO_NUMBER serve para descobrir qual o número do pino associado a um canal DA. O resultado é escrito neste argumento GPIO_NUMBER, que é passado como um ponteiro, né? A função DAC_OUTPUT_VOLTAGE atualiza o dado digital na entrada do conversor DA. Obviamente, alterações nos valores da entrada do conversor DA afetam a tensão de saída. Finalmente, nós temos funções para ligar e desligar os conversores DA do ESP32, que aqui são chamados de canais. A enumeração GPIO_NUMBER_TYPE, quando usada no lugar de um literal numérico, possui a vantagem de bloquear números de pinos que não existem. Finalmente, a enumeração DAC_CHANNEL_TYPE possui apenas dois valores, no caso da ESP32, que servem para a escolha do canal, 1 ou 2. Mais informações podem ser obtidas no Guia de Programação do ESP-IDF. Vamos agora ver um pequeno exemplo envolvendo o conversor DA. Vamos fazer um gerador de funções com saída em baixa frequência usando os dois canais de conversão. Nós declaramos uma variável global para o número em ponto flutuante referente ao ângulo atual e ativamos os dois canais DA na função setup. No laço de repetição principal do sistema, nós calculamos os valores instantâneos para os sinais de saída. Estamos construindo as ondas seno de x, cosseno de 2x e seno de x. Esses valores são normalizados para a faixa de 0 a 254. Em seguida, atualizamos as tensões de saída dos conversores DA. Finalmente, incrementamos o ângulo. Nesse modelo de gerador de funções, o valor do incremento altera a frequência, mas ao mesmo tempo ele altera o número de pontos na onda que está sendo construída. Vamos ver agora o sistema em funcionamento. Primeiro a onda gerada no canal 1, seno x, cosseno de 2x. E agora a forma de onda no canal 2, que é só seno de x. Com isso, nós encerramos esta parte de conversão AD e DA e no módulo seguinte vamos estudar modulação PWM. Obrigado.